gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Liliana e bem-vindos ao meu canal Pra Sempre. Pra sempre o que fica é o amor, pra sempre são as lembranças dos momentos vividos. No vídeo de hoje, como eu saí da beira do abismo que a morte do meu filho me colocou? Como eu consigo seguir com a minha vida depois que tudo que eu vivia simplesmente ruiu? Neste vídeo eu vou listar 5 coisas simples, mas que quando colocadas em prática, pode trazer um grande alento para nossas vidas nessas horas mais difíceis. E o que eu quero com esse canal é compartilhar histórias de superação, histórias de sucesso. Então, a partir de hoje, eu estou disponibilizando um e-mail, lilianapasqualotti@gmail.com, para quem quiser me mandar suas histórias. Porque o que interessa para a gente aqui é o caminho de quem conseguiu ultrapassar as situações mais desesperadoras e seguir com a vida. Por favor, se você tiver uma história de superação, manda para mim. E antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de convidá-los a ficarem comigo até o final e não se esquecessem de deixarem o seu like, se inscreverem no canal, me deixarem um comentário e também me seguirem nas minhas redes sociais, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. A primeira coisa que eu fiz foi andar pela cidade e me deixar perder na multidão. Isso foi uma coisa que eu fiz por impulso, mas eu acho que me ajudou muito a me situar e a trazer um pouco de normalidade ao meu mundo naquela hora que eu estava tão desesperada. Isso me mostrou que, apesar das minhas dores, o mundo continua como sempre. E aqui vai a minha história. O Bruno faleceu numa quarta-feira e foi enterrado na quinta. No domingo seguinte, eu vim para São Paulo, na casa da minha filha, da Lisa, onde eu ia ficar até na quarta-feira, quando eu voltaria para a missa de 7º dia. Eu fui para São Paulo no domingo e na segunda eu resolvi ir andar pela rua 25 de março. Para quem não conhece, essa é uma das ruas mais movimentadas da cidade de São Paulo. É claro que eu não estava pensando lá em ir para comprar nada, nem para ver absolutamente o que quer que seja. Eu só queria andar sem rumo. Eu queria ir a um lugar onde ninguém me conhecesse, onde eu seria apenas mais uma na multidão. Hoje eu vejo que isso fez com que eu me afastasse dos meus problemas por algumas poucas horas. E caminhar sem rumo pela 25 de março me fez perceber que, apesar dos meus pesares naquele momento, o mundo continuava como sempre. Naquele dia, isso me tirou do foco da morte e me fez olhar para a vida. Então, sempre que você estiver se sentindo sufocado, olhe à sua volta, olhe além da sua janela. Tire o foco do que está se consumindo e se dê um tempo para caminhar sem rumo e, se possível, sozinha. Só você e os seus sentimentos. A segunda coisa que eu fiz, e que me ajudou bastante também, foi escrever. Muitas vezes nas redes sociais eu tenho visto mães dizendo que não tem com quem conversar, porque as pessoas que as rodeiam não têm paciência para escutá-las, pois estão focadas nos seus próprios problemas. Uma coisa que eu fiz e que eu acho que me ajudou muito foi escrever. A gente precisa desabafar, tirar aquela carga que de repente ficou pesada demais para a gente carregar. Escrever os sentimentos no papel, expor para fora tudo que está em conflito interno, pode nos ajudar a entender e organizar os pensamentos. É uma experiência muito positiva fazer esse exercício de reflexão. Eu comecei a escrever um blog.
Para quem não conhece, o meu blog é o brunoprasempre.blogspot.com, onde eu conto todos os altos e baixos e as diferentes fases do meu luto. Eu comecei a escrever esse blog como uma forma de homenagear e agradecer ao Bruno pelo tempo que ele ficou comigo aqui. Quem tiver oportunidade, entra lá e começa a ler as postagens de 2017. Acho que tem muita coisa lá que pode ajudá-las. Daqui mais algumas semanas, eu vou disponibilizar em forma digital o livro que eu escrevi, relatando todo o primeiro ano do luto após a morte do Bruno e como foi o meu amadurecimento nesse processo tão doloroso. Eu lancei esse livro através de uma editora, mas agora o contrato acabou e eu estou fazendo os acertos para o lançamento digital. Então, se você não tem ninguém para conversar, pegue uma folha de papel e comece a escrever. Desabafe toda a mágoa, a raiva, a indignação. Coloque para fora tudo que está te sobrecarregando a alma. Organize as suas ideias e tire do peito toda essa carga de emoções. Não se preocupe com os erros gramaticais e a concordância verbal. Apenas escreva, escreva e escreva. E não escreva só uma vez, várias vezes por semana ou sempre que você sentir que precisa desabafar. Sempre que você se sentir sufocada. O nosso organismo não foi feito para guardar mágoas ou ressentimentos. E esses sentimentos vão se acumulando até que a gente comece a descarregá-los sobre quem não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. E então as pessoas se tornam amargas, tristes. A morte de um filho é o maior não que podemos receber do universo. Mas mesmo assim, precisamos superar essa frustração enorme e aprender a conviver com isso. Invista no hábito de ter um diário para desabafar e colocar para fora toda a dor e todo o sentimento. A terceira coisa é conversar com as pessoas que passaram pelo mesmo problema e continuam com suas vidas. Isso pode ser uma fonte de exemplo ímpar. Conversar com essas pessoas não para se lamentar, mas para compartilhar histórias e para compartilhar sentimentos. Logo que o Bruno morreu, conversando com uma amiga, ela me disse que elas tinham um grupo de mães que de tempos em tempos iam para São Paulo para ver se conseguiam receber alguma carta psicografada. Então, várias vezes eu fui com elas e já coloquei aqui algumas cartas que eu recebi. As cartas foram muito importantes, mas o que eu acho que me ajudou mesmo foi ver a força e a fé dessas outras mães que iam comigo. A gente ia conversando pelo caminho e eu nunca vi nenhuma delas se lamentando ou se vitimizando. Muito pelo contrário, todas exalavam vida, amor pelos seus filhos que partiram e principalmente fé. E olha que entre aquelas que iam comigo, uma delas teve um filho maravilhoso assassinado covardemente em uma situação de extrema violência. E uma outra que teve 2 filhos que se suicidaram e mais o marido que faleceu. Aí, quando você chega perto dessas fortalezas, dessas mulheres maravilhosas, que falam dos filhos que partiram, exalando amor, o que eu pensava era, se elas puderam, se elas conseguiram, eu também posso. E como eu aprendi com elas. E é isso que eu quero passar para quem está passando por essa dor na alma. Absolutamente não é fácil. Aliás, é extremamente difícil, mas é possível. Pouco a pouco a gente consegue. Basta apenas nos darmos uma chance. A quarta coisa que eu fiz foi me forçar a me levantar todos os dias. Eu trabalho muito e não tenho ninguém para me sustentar. Então eu nunca parei de trabalhar.
Diminuí um pouco o ritmo após a morte do Bruno, mas todos os dias eu me lembro aqui que eu me forçava a me levantar e a viver. Eu moro no sítio e naquela época eu tinha uma cachorrinha que ficava no escritório, que fica mais ou menos uns 20 quilômetros daqui do sítio. Então, todos os dias eu tinha que me arrumar, pegar o meu carro e ir lá tratar dela. Hoje eu vejo como isso me ajudou. Eu sei que a vontade de ficar na cama, embaixo das cobertas, sem vontade de encarar o mundo, é grande. Principalmente porque depois que o filho morre, a nossa realidade muda. Muitas coisas que eram já não são mais. E é sempre uma montanha-russa de emoções. Hoje eu estou um pouco melhor. Amanhã, mais ou menos. Depois de amanhã, chegam a tristeza e o desespero, não sei de onde, e assim passam-se os meses. Todos os dias, mesmo naqueles mais desesperadores, se force a sair. E se você sentir que é muito para você, coloque-se no modo automático. Modo automático é quando a gente faz o que tem que fazer sem pensar. Isso nos ajuda a não nos deixar cair. Se mesmo assim você sentir que precisa de ajuda, vá a um médico e ele vai te receitar um remédio. Isso é busca de cura. E essa medicação nos ajuda a manter a nossa sanidade diante de tamanha dor. O problema é ficar dependente desses remédios. Os remédios devem nos ajudar enquanto o nosso emocional está em um completo transtorno. Sempre devemos buscar a força dentro da nossa alma para seguir. A gente tem que buscar o nosso bem-estar emocional através da fé, que não tem nada a ver com religião, através do conhecimento e através do reconhecimento que nem tudo do universo nós sabemos e nem tudo pode ser do jeito que a gente quer. A quinta coisa que eu fiz e que eu gostaria que alguém tivesse me falado antes é para praticar a aceitação. Quando o Bruno morreu, a minha indignação perante o fato foi extrema. No começo eu fiquei muito, mas muito inconformada. Eu me recusava a admitir que ele tinha ido embora para o todo sempre enquanto eu estivesse aqui. Mas com o tempo eu comecei a perceber que a verdade é que a morte, o desvestir do corpo físico, é uma coisa que acontece somente uma vez. Voltar daquele jeito nesta vida é irreversível. Nossos filhos não vão voltar e a nossa vida jamais será a mesma. Isso é um fato. Isso é uma das situações mais irreversíveis da vida. Diante disso, só temos duas escolhas: aceitar ou aceitar. Se a gente não aceitar, nada vai mudar e o mundo não vai parar. A gente pode se desesperar, chorar, fazer o que for. Nada vai conseguir desfazer o fato de que os nossos filhos partiram. O que a gente tem que fazer é buscar as ferramentas para nos apoiarmos, para conseguirmos seguir em frente. O que eu falo aqui são ferramentas emocionais. E a aceitação é uma delas. Praticar a aceitação é um caminho que nos liberta. Aceitar não é o mesmo que se conformar e muito menos esquecer. Jamais nós conseguiríamos esquecer uma parte de nós. Aceitar é compreender que o filho morreu, não criar resistência a esse fato, buscar novos caminhos para seguir com a vida e seguir bem. É criar novos pensamentos e não ficar martelando na mesma tecla. É direcionar a nossa energia para buscarmos novos motivos para vivermos. Quando a gente se propõe a resolver uma situação emocional interna, a gente planta uma semente. E eu acredito que o universo, e depois que a gente planta essa semente, o universo começa a se movimentar
para providenciar uma solução. Cada pessoa tem o seu tempo, mas agindo assim, seguindo em frente, substituindo o lamento pela resolução, a gente consegue seguir. Os horizontes que buscas hoje estão além dos obstáculos à sua frente. Muito caminhar é necessário para que possas desfrutá-lo. A visão só é dada àqueles que perseveram a seguir os passos do amor. Amor sem barreiras, sem escolhas, sem amarras, amor que nos une muito além do físico, numa força indescritível que nada é capaz de separar. Os mais belos horizontes são aqueles que desvendamos nos caminhos do Senhor Deus Criador. Através destes caminhos, conseguirá a paz da consciência expandida, onde tudo é entendido e nada mais precisarás buscar. E eu gostaria de agradecer a todos os que ficaram comigo até o final desse vídeo. E mais uma vez, não se esqueçam de deixarem o seu like, se inscreverem no canal e principalmente deixarem um comentário e me mandarem uma história de superação. Você conhece alguma? Um beijo e até o próximo vídeo.